boa noite. Como você avalia até agora a caminhada do Vila no Goianão? Venceu o Goiânia na estreia, 3 empates consecutivos, 2 de casa agora num clássico diante do líder do campeonato. Queria que você fizesse avaliação do que o seu time tem rendido, né? E também sobre o jogo de hoje especificamente. Eu vi que você ficou bastante bravo com apenas 6 minutos de acréscimo no segundo tempo, que me parece que não foram nem cumpridos os 6 ao todo. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer a Deus. E dizer que às vezes as coisas demoram a encaixar um pouquinho. Isso aí faz parte, normal. Por mais que o torcedor não queira entender, ele precisa entender também. É um processo, a equipe que está se formando, ainda está buscando um jeito ideal de jogar. Temos atletas aí que estão vindo aí, às vezes, de outro mercado, que ainda vai levar um tempo ainda para estar no ápice técnico e no ápice físico. Atletas aí que estavam há 5 meses sem jogar. Você pega aí o próprio Carlos Alexandre aí, ele tinha participado da primeira fase da Série C, depois ele jogou o regional lá na Copa Santa Catarina, mas assim, num ritmo, numa rotação diferente, o Yuri vindo de outro país, numa rotação diferente. Então, a gente ainda precisa achar ali, vamos dizer, aqueles 11 ali. Tivemos a infelicidade, e foi grande, na minha opinião, da lesão do Donato logo aos 4 minutos de jogo. Ainda mais um jogo que teve tantas bolas paradas, né, em nosso favor, e o Donato a gente sabe da particularidade da força ofensiva na bola aérea que ele tem. Então, eu avalio como positivo. Para mim, o melhor jogador em campo foi o goleiro do Atlético. Ele sai da partida como o melhor jogador em campo. Então, se a gente for analisar, nós tivemos bola na trave, o goleiro adversário foi o melhor jogador em campo. Eu acredito que nós fizemos um bom jogo. Oscilamos, tivemos 2 gols, principalmente o primeiro. Você não pode tomar um gol daquele, gol no começo de jogo, com a jogada iniciada de lateral, não pode. Então, eu tenho certeza que vai corrigir isso. Às vezes também é até próprio vamos dizer assim, do início de trabalho. Então, eu sei que as coisas vão encaixar. O mais importante, independentemente do Souza ter feito ou não o gol, era a consciência de que nós estamos trabalhando, nós temos um elenco, apesar de enxuto, que dá boas opções ao treinador. Os atletas que nós estamos apostando, os atletas da casa, têm entrado e têm ajudado, no caso, o Rodrigo e o próprio João Lucas. Então, é continuar o trabalho. É um jogo importante, o clássico é importante, vencer um clássico é sempre bom, mas pela circunstância do jogo, a gente ficou com o sentimento que poderia ter sido melhor, mas a gente valoriza bastante esse empate. O Atlético é uma grande equipe, uma equipe que, se for colocar na ponta da caneta, custa uns 3, 4 vezes mais do que a nossa, pela condição atual deles. Enfim, é isso. Continuamos trabalhando e vamos ajustar o quanto antes. E o foco agora, os mesmos 3 pontos de hoje são os mesmos 3 pontos do Iporá e nós temos que canalizar todas as energias para esse jogo. Em relação à arbitragem, eu falei para o Osimar, achei que ele fez uma arbitragem boa. Acho que o Bandeira tem que mudar a postura dele, o Leone caçando muito problema. Posteriormente, a gente viu ali que no lance ali daquela confusão teve uma agressão de um jogador do Atlético em relação ao jogador do Vila Nova. Mas ali também eu não vou pontuar, porque ele o árbitro ali naquele momento ali, para ele controlar todas aquelas ações individuais ali, é muito difícil. Mas eu tenho convicção que o árbitro errou na questão do acréscimo. E isso aí fez uma diferença para nós. Nós estamos vivendo um bom momento, a torcida contagiando a equipe, e 6 minutos, por todo o contexto de substituições, o Ronaldo fez algumas ceras, recebeu atendimento, nós tivemos a situação da confusão, então, e a parada para beber água. Também não entendi porque ele quis dar 2 paradas, mas, então, nesse ponto eu acho que ele vacilou, mas no mais eu não vi. Tem um lance que poderia ter sido um pênalti ali no Guilherme Parede, mas fica ali a critério interpretativo, não vou entrar tanto
nessa questão. Acho que a gente tem que ficar, vamos dizer assim, o erro da arbitragem ela faz parte também, infelizmente, por mais que a gente fique revoltado. Nós perdemos um campeonato goiano por uma ação desastrosa do Elmo naquele jogo. Se o Edmin acha que o Elmo não tem que apitar mais jogo, a gente tem mais convicção de que ele não tem que apitar jogo do Vila, mesmo porque eu achei pênalti. A marcação dele lá em Porá, para mim, foi correta. Então não tem que ficar comentando muito. Teve um lance lá que eu, na minha opinião, também estava assistindo o jogo, deveria ter sido expulso, mas ali também é questão de interpretação, assim como foi esse pênalti do Osimar hoje. Então, em suma, é isso. Presidente, eu vou até aproveitar em relação a essa deixa, em relação à arbitragem, porque é claro que no meio de semana o Vila tem o Iporá pela frente, mas no domingo que vem esse clássico contra o Goiás, e justamente o Edminho hoje citou o clássico contra o Vila. Ele disse que é uma preocupação do Goiás a arbitragem no clássico devido aos erros que o clube vem sofrendo de acordo com o Goiás. Esse tipo de declaração na véspera desse clássico preocupa também o Vila? E qual que é a avaliação que o senhor faz em relação à arbitragem de uma forma geral do campeonato? Olha só, deixa eu falar. Em relação a clássico, a gente só fala aqui quinta-feira. Quinta-feira. O nosso foco aqui hoje é o Iporá, que é um jogo que vale os mesmos 3 pontos de hoje e vai valer os mesmos 3 pontos de domingo. E nós precisamos vencer dentro de casa. Em relação à arbitragem, o que eu posso dizer é que se a arbitragem prejudicar o Goiás nos próximos 20 anos, vai estar ainda na cota. Eles ainda vai terminar ainda com crédito. Porque eu nunca conheci um clube na minha vida mais beneficiado por arbitragem do que o Goiás. Então se errar desse jeito que está errando, que ele está falando igual, hoje não errou no lance do pênalti, mas também tem que ficar comentando muito trem dos outros, não. Mas o que eu tenho para falar é o que eu sofri. Se a arbitragem errar mais 20 anos, todo jogo, umas 3 vezes por jogo, nos 3 lances capital por jogo, eles ainda estão devendo ainda para a arbitragem brasileira. Porque a gente sabe o quanto nós já fomos prejudicados por isso. Então, a questão não é essa, é a gente esperar uma arbitragem que seja também à altura do jogo, da importância. Nós temos um árbitro que é muito bom, talvez o melhor do Brasil, Wilton Sampaio. Só que quando ele vier apitar aqui, ele precisa entender que ele não está apitando quartas de final de Copa do Mundo, porque aí ele quer impor, quer achar que ele é o astro do espetáculo, e astros são os jogadores. Não é treinador, não é diretor, não é nada. É os 11 caras que estão lá dentro de campo, que são os astros do negócio. Então, ele precisa entender isso. Então, nosso foco agora é o jogo contra o Iporá e acho que essa questão do clássico, preocupação, eu falar, não é o momento. Presidente, 2-2, clássico com o Atlético, jogo me parece bastante elogiado aí. Por que o jogo teria sido tão bom e se o Vila Nova tem no planejamento reforçar a zaga? Olha só, em relação ao jogo em si, eu achei que foi um bom jogo. Achei que talvez foi o melhor jogo do Campeonato Goiano até o momento. Porque foi um jogo em que você teve 4 gols, você teve um jogo em que você teve bola na trave, você teve um jogo em que o goleiro se destacou fazendo boas defesas, então, ou seja, teve criação, teve o que o torcedor gosta, teve finalização. Então, teve ações positivas sob o aspecto ofensivo. Então, eu acredito que tenha sido um bom jogo, da forma como foi. A equipe vai buscando o resultado e, enfim. Sobre a questão de reforço, cara, nós estamos começando o ano agora. Lógico que nosso elenco enxuto, em determinados momentos, nós vamos trazer um ou outro atleta, está tudo dentro da nossa programação. Desde que concilie com o nosso momento e com a necessidade. Se, por exemplo, o Donato tiver uma lesão que vai impossibilitá-lo de jogar um período maior, nós vamos ter que acelerar esse processo. Então, é isso aí, cara. Presidente, e eu queria até tocar num assunto que a gente tem que tratar até com um certo cuidado, que é a questão torcida. Por exemplo, hoje a gente teve pouco mais de 5.000 pagantes, né? 5.500 o público total, e assim, eu percebo até nas redes sociais que às vezes quando
eu fiz uma entrevista com o Bittar, né, que lançou um desafio para encher o estádio, e a gente percebe cobrança de torcedor. O senhor mesmo falou na primeira resposta sobre essa questão do torcedor tem que aprender a ter a paciência. Como lidar, como ter essa relação, para não sei se reaproximar é a palavra certa, mas penso que até pelo jogo que você elogiou, merecia um público até maior. Hugo, como conduzir isso aí? Cara, é difícil falar, porque na verdade a gente não teve 4.000 pagantes aqui hoje. Esse 5.500 aí é porque você tem cortesia que você entra no seu bordeiro como pagante, você tem sócio torcedor, você não vendeu 4.000 ingressos. Se eu falar aqui um pouco mais, vai vir enxurrada de gente, falou que eu estou jogando contra. Então, vou fazer o quê? As pessoas às vezes acham que elas torcem para o Manchester City, que pode contratar às vezes o jogador que quer, acha que eles torcem para um clube que às vezes, estruturalmente, ele deveria estar disputando a Champions League, mas não está. Então, é um processo. Como nós não estamos aqui também para, vamos dizer, para ficar discutindo isso, nós estamos aqui, não vou nem falar assim, nós estamos aqui para o idealismo, que é trabalhar, você trabalha quando você recebe, né? Nós estamos aqui para o idealismo, dedicando mais do que muita gente que ganhou, que ganha aí em outros clubes. Então, vou fazer o quê? Então, fazer o quê? É lamentar, porque você pega aí, você faz uma programação. Eu tinha uma programação de alguns acordos que eu fiz aí nessa reta com atletas que saíram para pagar aí a partir de amanhã, depois de amanhã. Não deu metade do que a gente tinha expectativa, né? E vai falar para mim que o time não está correspondendo. Como aí? Nós estamos na 4ª rodada. Nós viemos para um jogo, nós ganhamos em casa. Aí depois nós vamos para 2 jogos. Os caras estão achando que camisa vai ganhar jogo. Raciocina. Olha como é que estão os outros estaduais. Olha Flamengo empatando, Palmeiras empatando, Vitória perdendo. Fala que uns 20 times, se brincar da Série B, dando uma escorregada nos estaduais, time de Série A. Está vendo aí o adversário nosso aqui, regional, também sofrendo em determinados jogos, empatando em casa. Tipo assim, então, eu vou falar o quê? Vou agradecer os que vieram, participaram bastante do jogo, em momentos cruciais. Acho, inclusive, que começaram de forma desnecessária, e aí às vezes, você facilita para o adversário. Para que crucificar o Jordan por causa daquele lance, gente? Pelo amor de Deus. O cara erra em semifinal de Copa do Mundo, erra em final de Copa do Mundo. Vai errar. Quem está ali dentro, hora vai errar. Então aí já pega o menino para a Cristo, crucifica o menino. O menino começa a partida ali, porque aqui não é fácil jogar. Até depois ele dá uma acalmada. Rapidinho levou um gol ainda lá no setor dele, ainda lá, não culpa dele. Mas ali daquele lado ali que surgiu a jogada, do lado esquerdo. Aí começa a insegurança, e aí qual que é a vantagem disso, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que as coisas têm que varrer para dentro, se fechar, se fortalecer. E é isso. Hugo, vou até aproveitar a linha da pergunta do Massad, porque voltou muito à tona a questão do questionamento se não é o momento de que se volte a torcida dupla em clássico aqui no futebol goiano. É claro que isso depende também do Ministério Público, depende da Polícia Militar, mas você como presidente do clube, até para talvez voltar a ter grandes públicos nos clássicos do futebol goiano, você é a favor das 2 torcidas? Eu acho que em jogos decisivos eu sou a favor. Mas isso aí não tem as outras autoridades aí que são competentes para falar. Diga-se de passagem que a proibição do jogo único é só contra Vila e Goiás, né? Inclusive, né? Então, contra o Atlético, pelo menos formalmente, não há nenhum tipo de objeção ter 2 torcidas. Tanto Vila é Atlético quanto Goiás é Atlético. Acho que a Polícia Militar Estado de Goiás, juntamente com o Ministério Público, às vezes é questão de avaliar, mas aí é questão deles. Particularmente, eu conheço muito bem a instituição na qual tenho orgulho de servir, ela faz qualquer evento em qualquer lugar desse estado aqui e não tem problema nenhum, porque é a melhor polícia do Brasil. Então, os números estão aí, então, assim, enfim, não precisa aqui também ficar utilizando para mudar o assunto. Então, acho que capacidade tem de sobra, mas aí a questão estratégica
da instituição, junto com o Ministério Público, e é isso. Muito obrigado ao presidente Hugo Jorge Bravo.